Ô professor, eu queria entender um pouco a respeito desse processo, né? A gente vê as conversas lideradas pelo Donald Trump, agora Putin fala, não, tá encaminhado, mas precisa entender os detalhes. O Zelensky fala de questões territoriais. Claro que não vai dar para dar um passo atrás e voltar tudo como era antes, mas esses impasses, eles podem ser muralhas, talvez até intransponíveis, para um cessar-fogo, para um fim, né, mais duradouro para esse conflito, já que a Ucrânia vem perdendo território, né? Perdeu a Crimeia e agora, nesse conflito, perdeu uma série de regiões ali. Voltar atrás não dá, mas o que pode ser feito até para construir uma solução um pouco mais duradoura e não ser o que aconteceu lá quando da anexação da Crimeia, que houve um conflito e depois a gente viu o que aconteceu? Olha, eu duvido, Felipe, que você tenha aí um acordo de paz permanente. Claro que isso seria o mais interessante, mas uma vez que haja o cessar-fogo, é quase que impraticável que os dois países aí voltem a guerrear. Então, o cessar-fogo seria importante porque colocaria justamente uma toalha, né, uma água fria, um balde de água fria nessa questão que a gente observa neste momento. Então, essa é uma das coisas fundamentais que a gente tem que levar em consideração. Agora, é normal que as partes não queiram aí perder, porque existe também, e isso é uma coisa importante, a questão daquilo que a gente chama de salvar a face, ou seja, tanto para Zelensky é importante que ele tenha aí algum tipo de vitória, difícil porque basicamente ele perdeu o território e não vai conseguir recuperar, e claramente que Putin também, e o Trump entende isso, não pode ter uma vitória avassaladora, porque até seria uma mensagem negativa contra o Ocidente e contra a própria invencibilidade dos Estados Unidos. Então, a linguagem diplomática nesse processo todo tem que ser muito bem elaborada no sentido de dar para cada um uma vitória que possa ser vendida na sua opinião pública e também para os próprios Estados Unidos, que precisam aí sair dessa situação com uma perspectiva de que foram os grandes elementos propulsores de uma paz na região, quando no governo anterior o que você mais teve foi justamente o estímulo à guerra. Então, é sempre no detalhe do acerto de cada um que fica complicada a situação, e é isso que a gente observa. E obviamente que Putin não vai aceitar tudo que os americanos quiserem impor, justamente porque ele entende ali que tem uma certa preponderância na situação, afinal, a guerra foi vencida por ele.